E os judeus murmuravam, pois, de Jesus, porque ele dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam entre eles: Porventura não é esse aquele Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele pode dizer: Desci do céu? Jesus, replicando, disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que me enviou o atraia, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouve e aprende do Pai vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, esse viu o Pai. São João Crisóstomo vai nos dizer que, aparentemente aqui, os judeus, eles ficaram perturbados porque Jesus falou que veio do céu, mas ele explica que não. Eles ficaram perturbados porque eles tinham a esperança, então, de um Jesus padeiro, que sempre lhes desse o pão material. Mas o que Jesus queria dar aqui era um pão muito superior, muito mais sublime do que o pão material, muito mais necessário do que o pão material, que é o pão espiritual, que é o pão que veio do céu, né? Santo Agostinho vai dizer que eles estavam muito longe do pão do céu. O problema é que eles não tinham fome do pão do céu, eles tinham fome do pão material. E trazendo para a nossa realidade, isso daqui é o que nós temos que ter. Nós temos que ter criar em nós essa fome, esse desejo de ter o pão do céu. Nós temos que entender e buscar sempre esse pão do céu. Para quê? Para que nós tenhamos sim a vida eterna, como ele nos propõe. Porque se nós estivermos afastados desse pão do céu, né, nós não alcançaremos a vida eterna. Teremos sim uma vida, digamos assim, um looping eterno, né, provavelmente nos tormentos do inferno, porque nós não buscamos Jesus enquanto nós podíamos, porque esse é o tempo da graça, esse é o tempo de nós merecermos o céu. É preciso que nós coloquemos no coração das crianças já esse desejo do pão do céu. É preciso que nós primeiro tenhamos em nós essa certeza dessa necessidade. Sabe, São João Maria Vianney, por exemplo, e outros santos também, né, eles comungavam bem cedinho, passavam, né, metade do dia em ação de graças, e isso é uma coisa que nós temos que aprender. Nós temos que aprender porque as nossas missas são muito barulhentas. Depois da comunhão, nós deveríamos ficar em silêncio e no interior do nosso coração conversarmos com Jesus. É o nosso convidado mais importante da nossa vida, ele veio ao nosso coração. Nós temos que conversar com ele, nós temos que pedir para Nossa Senhora que nos ajude a conversar com Jesus, nós temos que pedir para os anjos e santos que estão ao redor de nós, que eles se prostrem na presença de Jesus Eucarístico, substancialmente presente no meu corpo. A ciência diz que a substância, né, daquele pão, ela vai estar presente no meu corpo, no mínimo, por 15 minutos, talvez até 2 horas. Vai estar presente ali na minha corrente sanguínea, por todo o meu corpo. Jesus Eucarístico vai estar presente. Mas é preciso que eu tenha essa vontade, esse desejo de buscar Jesus. E não só a vontade, a disposição. Disposição para quê? Para que eu evite os pecados mortais, para que eu confesse se eu tiver pecados mortais, e eu evite também os pecados veniais, e também confesse os pecados veniais, para que assim eu possa ir crescendo de fé em fé, de comunhão em comunhão, crescendo na graça, crescendo na intimidade com Jesus. É isso que Jesus quis dar, e infelizmente os judeus ainda não estavam prontos. Eles também não tinham conhecimento, eles não tinham a ação do Espírito Santo como nós temos hoje. É por isso que para nós nós não temos desculpa hoje de não buscar, principalmente hoje que é domingo, de não buscarmos Jesus Eucarístico. Ele está presente lá no altar, desde sempre te esperando.
Hoje é o dia que Ele preparou para você, portanto, vá até Ele. Busque-o de coração aberto, com o coração desejoso de receber esse Jesus. Porque Ele vai mudar a nossa vida para todo sempre. Ele fala do maná que veio do deserto, né? E os judeus até se vangloriavam do maná que sustentou. Nós vemos na primeira leitura de hoje de Elias que comeu do pão e caminhou 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe. Mas esse pão que Jesus quer nos dar é o pão para a salvação da nossa alma, para todo sempre estar na presença dele. Eu acredito que vale a pena. E você? Deus te abençoe. Vá à missa hoje. Se você pode comungar, comungue. Se você não pode, comungue da palavra de Deus. Deus te abençoe. Bom domingo.